Olá, meus queridos do sétimo ano, boa tarde a todos. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre gramática. Nós estivemos considerando em aulas anteriores interpretação textual, nós falamos também sobre o gênero textual, memórias literárias, estão lembrados? Esse gênero aí tão importante para as Olimpíadas de Língua Portuguesa. E hoje consideraremos tipos de predicado. Vocês já viram tipos de sujeitos e hoje tipos de predicados. Tipos de sujeitos: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou desinicial, oração sem sujeito, sujeito indeterminado. Lembram? E agora, tipos de predicados, sendo que os termos essenciais de uma oração são sujeito e predicado. Pode ser, pessoal, que uma oração não tenha sujeito, mas ela sempre terá sua parte verbal, que é o predicado. E quais são os tipos de predicado? Acompanhe os slides. Predicado, você já sabe que é aquilo que se afirma sobre o sujeito. Descobrindo quem é o sujeito da oração, já sei que todo o restante é o predicado. Se você tiver alguma dúvida, tem vídeo no canal sobre sujeito e predicado, linkado na descrição e no card. No vídeo sobre os tipos de sujeito, nós vimos que o sujeito tem um núcleo. Do mesmo modo, o predicado também possui núcleo, que é aquela palavra mais importante e que traz a ideia central. O predicado possui dois tipos de núcleos, podendo ser um verbo ou um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um pronome. E é identificando qual é o núcleo do predicado que iremos poder classificar qual é o seu tipo. São três os tipos de predicado: o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Vamos ver cada um deles separadamente. No predicado nominal, o seu núcleo é um nome, substantivo, adjetivo ou pronome, que está ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Exemplo: as moças eram encantadoras. Sujeito: as moças. Predicado: eram encantadoras. Predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. O núcleo do sujeito: moças. E o núcleo do predicado? O núcleo do predicado é a palavra principal, encantadoras. Encantadoras é um adjetivo. Então, temos como palavra principal ou núcleo o adjetivo encantadoras. Observe que eram é do verbo de ligação ser. Então, temos uma oração cujo sujeito está ligado a um nome, no caso, um adjetivo, por um verbo de ligação, caracterizando, portanto, como predicado nominal. Algo importante para se fixar sobre o predicado nominal é que ele indica um estado ou qualidade do sujeito. Ainda utilizando o mesmo exemplo, as moças eram encantadoras, temos uma indicação de qualidade. Elas eram encantadoras. Pensemos no outro exemplo. Aurélio está triste. Sujeito: Aurélio. Predicado: está triste. Temos um verbo de ligação apontando um estado de Aurélio. Está triste. E temos então um predicado nominal. Tranquilo? Agora vejamos o predicado verbal. Seu núcleo é um verbo, seguido ou não de complemento ou termos acessórios. Exemplo: os pessegueiros floresceram. Vejamos quem é o sujeito e qual é o predicado. Quem floresceu? Os pessegueiros. Então, o sujeito é os pessegueiros. O predicado é o que se afirma sobre os pessegueiros. No caso, o predicado é floresceram. Floresceram vem do verbo florescer. Temos aí um predicado verbal. Florescer é um verbo com sentido completo. Outro exemplo: Joana comprou um notebook. Sujeito: Joana. Predicado: comprou um notebook. O núcleo do predicado é comprou, do verbo comprar. Esse verbo precisa de um complemento. O que ela comprou? Um notebook. Sendo comprou o núcleo do predicado, temos um predicado verbal. Se ficou alguma dúvida,
Vamos comparar com o que aprendemos sobre predicado nominal. Joana comprou um notebook. Essa oração está atribuindo uma qualidade a Joana? Não. Está atribuindo um estado de Joana? Não. Então, só pode ser predicado verbal. O pintor ofereceu o quadro ao amigo. Sujeito, o pintor. Predicado, ofereceu o quadro ao amigo. Núcleo do predicado, ofereceu. Ofereceu não é verbo de ligação e na oração não se atribui qualidade ou estado ao pintor. Indica, sim, uma ação que ele praticou. Então, é predicado verbal. O predicado verbo nominal tem 2 núcleos, sendo um verbo e um nome. Indica uma ação ou atividade do sujeito e uma qualidade. Exemplo, Joana saiu contente. Temos como sujeito Joana e predicado saiu contente. São núcleos dessa oração saiu e contente. Sair é um verbo de ação e contente é um estado. O que é estado, professora? Estado é uma condição do sujeito naquele momento. Joana saiu contente. Temos verbo e um adjetivo. Então, o predicado é verbo nominal. Os alunos saíram do teatro encantados. Sujeito, os alunos. Predicado, saíram do teatro encantados. E o núcleo do predicado? Saíram, que é verbo, e encantados, que é um adjetivo. Logo, temos um predicado verbo nominal. Temos uma ação praticada pelo sujeito e um adjetivo lhe atribuindo um estado.